Olá, turma boa. Diogo Silva, atualidades, semana de 12 a 19 de outubro, hoje, quarta-feira, gravando os principais temas. Peço que você assista sempre o vídeo até o final, mesmo que você se canse, dá algumas dicas que eu acho que é importante eu sempre dar durante as aulas, às vezes eu esqueço enfim, tem muita gente chegando no canal, tem muita gente conhecendo o trabalho da gente agora. Eu leio muitas notícias, seleciono, coloco aqui, comento a notícia, né? E obviamente que o meu comentário, como eu já estudei muito por vários meios de comunicação, aquela notícia, ele vai direto ao ponto, né? Até porque a ideia não é ficar com delongas aqui. Este é um vídeo de conteúdo, né? Então, que eu sugiro? Se você tiver alguma dificuldade com o timing, dá um pause, lê a notícia, né? Eu sempre saio para que você possa ler inteiro. E lembrando que quem é assinante tem aqui a descrição no link da assinatura Prime, que é o filé mignon do Vencendo Concursos. Esse tem acesso aos slides aí do curso, tá? Mas assista a aula até o final que eu tenho um recadinho bem interessante para te dar. Mas vamos lá, porque eu não gosto de delongas. Dá um like, aperta o sininho para você, segue a gente no YouTube, segue o Vencendo no YouTube. Esses são os meus endereços pessoais, né? Eu estou prometendo, mas eu estou muito sem tempo, porque eu estou gravando para várias prefeituras aí e que exigem temas específicos. Eu dou aula de História e Geografia também, né? Geopolítica, Direitos Humanos, mas eu estou prometendo gravar questões aí. E a outra parte do meu tempo eu estou fazendo o livrinho número 8, né? Deve ficar pronto até o final de novembro. Mas esse é super importante para a gente aí, o seu carinhoso, enfim, seguir a gente, dar uma olhada no canal do YouTube. Isso é o que movimenta o mundo da internet, né? E eu estou aprendendo a ter que me adaptar a esse mundo. E esse é o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo caso você tenha interesse em adquirir os livrinhos de questões comentadas que eu produzo e que são questões inéditas e que tem ajudado muita gente a gabaritar as provas aí, porque são 50 de Brasil e 50 de mundo. A pessoa manda: professor, estou interessado nos livrinhos, ela manda mensagem no WhatsApp, eu respondo, falo: olha, funciona assim, você faz um Pix, né, e eu envio pelo WhatsApp mesmo, porque é a forma mais barata que eu consegui de viabilizar essa ajuda a você. Semana de 12 a 19 de outubro de 2022, hoje 19. Olha, eu sempre mexo com temas de economia, sociedade, cultura durante as nossas aulas, já tem percebido. Eu sempre peço para que assistam às aulas anteriores. Os temas são casados. Como é um projeto semanal, nós temos que sempre estar vinculando os temas. Não adianta assistir apenas uma aula, né? Não é um puxão de orelha, é um carinho, não é pedir para ficar me seguindo, porque eu tenho uma certa idade. É porque muitas vezes o aluno assiste uma aula e acha que aquilo resolveu. Não, aquilo trata de uma semana apenas. As provas tratam de questões anuais. Então é fundamental que assistam, não só da minha disciplina, mas os mais de 1000 vídeos gratuitos que existem lá no canal do Vencendo Concursos. Primeira manchete: preço de commodities desacelera e provoca queda no custo dos alimentos. Isso foi da FGV, né? E aqui a minha preocupação, deixa eu explicar, é uma preocupação técnica. O que são commodities? Isso já apareceu em prova e muitas pessoas não conhecem esse conceito. Commodities é produto com pouco valor agregado. Eu vou dar exemplo: carne, que o Brasil exporta principalmente, né? Soja, petróleo, minério de ferro, carne, milho, laranja, são produtos, é diferente de matéria-prima. Matéria-prima você vai lá e o peixe que você pesca, que é uma matéria-prima, né? A commodity, ela tem que ter um processo, mesmo que seja bruto, né, de extração, ou uma granja de criação, ou a pecuária, tem que ter um trabalho. São produtos com pouco valor agregado. Em especial, eu não estou tão preocupado com a técnica dessa notícia. Eu estou, até depois, vou sair daqui,
você leia com calma, tal. O que essa notícia está dizendo é que, evidentemente, as commodities subiram durante a guerra da Ucrânia, no mundo todo, e durante a pandemia. E elas estão retraindo. Isso não é um bom negócio para o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. De qualquer forma, pode repercutir positivamente, porque o que está abordando esta notícia, quando você lê-la com calma, é exatamente a queda no preço dos combustíveis. O que não implica, eu peço que você leia com calma, dá um pause aí agora, lê a notícia e tal, o que não implica na queda no preço dos alimentos. Mas nós estamos tendo seguidamente deflação, a inflação está acima da meta, né? Vamos ver se todos esses índices positivos, passado por esse processo eleitoral, ele continua, porque eu sempre tenho medo aí das bondades eleitorais, né? Mas é mais para explicar a você o que são as chamadas commodities, porque as provas, como eu sempre falo, gostam também de conceitos. Atualidades muitas vezes abarca aquilo que alguns editais, e aqui eu falo de forma para todos os cursos que envolvem atualidades em âmbito municipal, nacional e federal, porque os editais são todos idênticos, né? Abrange também, pode aparecer como conhecimentos gerais, e é importante ter o domínio dos conceitos. O que a FGV constatou é que as coisas estão voltando a um preço mais, digamos assim, razoável, né? Depois de tantos problemas que o mundo vem passando nos últimos anos. Essa até deixei não coloquei em negrito o texto, porque tem algumas, eu deixei em negrito só aquilo que eu acho que é importante, né? A América Latina lidera a redução da fauna nos últimos 50 anos. O Brasil perdeu onças pintadas, corais, boto amazônico, que é o que mais está com risco de extinção, e tatu-bola. Esta instituição WWF fez aí um alerta para uma crise global na vida selvagem. Isso repercutiu muito na mídia essa semana, em vários canais de TV, de internet, né? Que, dado ao avanço do homem sobre áreas selvagens, o que eu já comentei em algumas aulas também, que analistas e cientistas atribuem muitas vezes a pandemias que o planeta vem vivendo nas últimas décadas, porque eram vírus que estavam em animais selvagens que não entravam em contato com o homem. Mas o homem não está só destruindo o meio ambiente, está destruindo os bichinhos e as plantinhas, né? E no nosso caso, América Latina, ao que tudo indica, pela péssima fiscalização de todos os governantes, e aqui eu não estou falando exclusivamente do Brasil, né? Dessa violência contra os animais selvagens e, né, poluição dos oceanos e essa crise climática alterando a temperatura aí do próprio planeta, levando à redução dessas espécies selvagens. É bom guardar os bichinhos que estão aí com risco de extinção no Brasil, com destaque para o boto amazônico. Diogo, isso pode ser bola de prova? Olha, meu irmão, minha irmã, eu já vi de tudo, viu? Em prova de atualidades. Bom, não é só de economia, não é só de meio ambiente que as nossas aulas versam. Ao menos 38 mil novas pessoas começaram a viver nas ruas desde o início da pandemia no Brasil. Este número é subnotificado. Todos os analistas concordam. Eram 174 mil, passaram para 213 mil pessoas vivendo em situação de rua. Tá? Isso foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nós sabemos que, olha, a capital, São Paulo, né, eu sei que eu falo do Brasil todo, mas 2 em cada 10 pessoas que
estão nas ruas, estão morando em situação de rua, vivem em São Paulo. Nós sabemos que isso só piora todos os dados econômicos e sociais do Brasil e aumenta a violência, aumenta a situação das drogas, porque é o desalento absurdo, é a falta de emprego, é a falta de acolhimento, é a proliferação de doenças, de violência, e é importante estar acompanhando. Eu tenho certeza que isso não precisaria nem ser notícia. Quem anda pelas ruas de qualquer cidade brasileira observou esse tipo de dado, mas como foi um dado oficial e um levantamento oficial, saio daqui, né? E aí há uma década, olha só que absurdo, eram 12 mil pessoas, estamos com 213 mil, o Brasil vive nos últimos 10 anos um pior momento da sua economia. São homens, na sua maioria, entre 18 e 59 anos de idade, em plena condição de trabalhar. Olha que bomba essa notícia. E isso eu já desconfiava. Epidemia global de câncer entre pessoas com menos de 50 anos não é transmissível, a gente sabe, né? Câncer. Está surgindo. Episódios de câncer em adultos com menos de 50 anos são chamados de casos de início precoce. Especialistas alertam que eles estão se tornando mais comuns. Alguns tipos de câncer, como de tireoide, né? Foi o que se observou nesta pesquisa em 44 países. Eu tenho lá as minhas... a sistema digestivo também. Eu tenho lá as minhas impressões, né? Essa coisa de agrotóxico em alimentos, a gente não tem estudos para saber o impacto. Essa coisa de genérico, essa coisa de mudança genética de plantas e alimentos, né? E aí eles colocam obesidade, sedentarismo, álcool, tabagismo, poluição ambiental, dietas malucas, né? Tem produzido isso. Eu li uma pesquisa que diz que todos nós teremos até os 80 anos algum tipo de câncer. Na sua maioria, isso aqui não é um alerta para ninguém ficar em pânico, mas para que a gente reflita, né? Em se cuidar mais, porque este é um dado que coloca todo mundo aí. Eu já passei dos 50, espero não ter nenhum câncer, nunca senti nada. Mas é uma realidade constatada por cientistas. Não é uma epidemia de doença, né? Porque o câncer é uma mutação completamente alterada das células de algum órgão do corpo humano. Bom, aqui eu resolvi explicar uma coisa que eu acho que talvez aqueles que não gostam muito de política, eu não estou preocupado exclusivamente com esse caso, porque eu não posso, é uma investigação, então indícios, então não dá para a gente cravar nem condenar ninguém. Mas 20 municípios, né, o Controladoria Geral da União, informaram que há algum tipo de valor esquisito gasto com verbas do orçamento do Brasil. E aí você deve estar escutando muito falar sobre o tal do orçamento secreto, que tem 20 bilhões de reais para o ano que vem a ser gasto. O que eu resolvi fazer? Ou orçamento secreto ou emendas do relator, tá? Assim que pode aparecer na sua prova. Vamos ler junto. O chamado orçamento secreto surgiu com a criação em 2019
de uma nova modalidade de emendas parlamentares. É aquilo que o parlamentar leva lá no Congresso. Que também não só emenda para o orçamento, mas aqui estamos falando de orçamento, que são recursos do orçamento da União direcionados para deputados por suas bases políticas. Obviamente, se você é eleito por Pindamonhangaba, você vai destinar dinheiro para lá. Então, existem algumas emendas individuais. Cada parlamentar decide para onde quer colocar o dinheiro e aparece o nome dele. De bancada, são emendas coletivas, né? Grupos de deputados. E de comissões, que são comissões que existem na Câmara ou no Senado. Eles criaram essa nova modalidade, que é a emenda do relator. O relator é o cara que faz o orçamento. É um deputado escolhido pelo governo para fazer o orçamento do que será gasto junto com o Ministério da Fazenda no ano seguinte. Ocorre que eles criaram, né, dentro do Congresso Nacional, um outro tipo de emenda que não é individual, não é de bancada, não é de comissão, que é essa emenda do relator, onde não aparece o nome do deputado que está pedindo aquele dinheiro para determinada localidade. O que leva muita gente que se preocupa com isso a pensar em corrupção. Não dá para cravar, mas transparência com o dinheiro público é algo que está na Constituição. O Supremo está para analisar as emendas do relator, mas ficou de fazer isso após as eleições. Nesse caso, investigado no Maranhão e em algumas cidades do Piauí, é um absurdo. Havia lá um dinheiro dado para uma prefeitura, onde dizia que um médico atendeu 450 pessoas em um único dia. Ora, os auditores constataram que isso é praticamente impossível. Nem na guerra da Ucrânia um médico consegue atender aí 450 pessoas, só dividir, tirando a hora de sono dele, quantas pessoas atenderia por minuto. E aí, eu não estou preocupado com esse caso, mas que sim você entenda o que é esse famigerado orçamento secreto, tá? Porque não é a nossa preocupação aqui ficar trazendo denúncias. Eu gosto de algumas denúncias, de trazer denúncias contra feminicídio, contra as minorias. Minha saudação aqui, minha solidariedade ao que aconteceu com o seu Jorge, lá no Rio Grande do Sul. Inadmissível, né, que eu tenha que repetir sucessivamente esses crimes aqui no Brasil. Mas enfim, era para ensinar o que é a emenda do relator. Bom, um charmezinho, mas as provas gostam também de cultura. Vila Madalena, em São Paulo, é a única representante brasileira na lista de bairros mais legais do mundo. Uma revista inglesa, Time Out, fez um levantamento e a Vila Madalena ocupou a 13ª posição do ranking. Para quem não é de São Paulo, eu super recomendo, né? Eu morei na Vila Madalena na época quando fiz história na USP, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. É um bairro boêmio, de muita arte, lá tem o Beco do Batman, de muita musicalidade, de gastronomia, de vida comunitária, e ele foi eleito como o 13º dos bairros mais legais do mundo, Vila Madalena, em São Paulo. Você veio falar de câncer, poderia falar da Vila Madalena? Olha, tem que buscar tudo que é notícia. E aí, já que eu falei de câncer, e por isso que eu falo para assistir sempre várias aulas, porque às vezes a gente pega um tema com saúde, e aqui estou trazendo uma notícia científica, né? E aí uma aula complementa a outra naquele mês, por isso assista até o fim, assista todas, por favor, para o seu bem, né? Terapia contra o câncer de pele que usa a técnica da vacina para a Covid deve ficar pronta esse ano, né? A Merck MSD está fazendo pesquisas e está construindo um imunizante aí para o melanoma, que é um dos cânceres mais violentos que existe. Olha que notícia fantástica, né? Que, de repente,
a ciência consiga uma espécie de vacina para este tipo de câncer que produz alta letalidade, sobretudo porque as pessoas... tive muitos alunos quando eu dei aula no ângulo, que hoje são médicos tal, e vários dermatologistas com quem eu converso até hoje. As pessoas falam, olha, tem que usar protetor solar todo dia, né? Mesmo que seja um pouquinho, mas todo dia, porque o melanoma é de muita violência. Tomara a Deus aí que a MEC consiga este resultado. E as provas gostam muito dessas novidades científicas no campo da medicina. Muito bem. Guerra da Ucrânia. Após, como eu já contei em outras aulas, né, isso foi até, eu estava gravando na quarta-feira, dia 12, quando isso estava acontecendo, então eu não podia contar. E foi acachapante, 143. A Assembleia Geral da ONU, que é o órgão supremo, reúne os 193 países que compõem a ONU, votaram contra a anexação dos territórios ucranianos pela Rússia, que eu já contei para vocês, que foi feito um referendo, que a Rússia anexou Zaporizhia, parte de Zaporizhia, Kherson, Luhansk, Donetsk, e inclusive o Brasil foi contra, o Brasil costumava se abster, né? Os únicos 5 são os aliados de Putin: Rússia, Síria, Nicarágua, Coreia do Norte e Belarus. Depois tem a lista ali do que se eles tiverem. É óbvio que uma resolução da ONU não tem nenhum caráter vinculativo, por assim dizer, mas referenda toda e qualquer condenação e possíveis novas sanções contra a Rússia, porque ela estaria aí infringindo a soberania do povo ucraniano, anexando territórios que antes pertenciam à Rússia. Olha o coreano doido aí, norte-coreano, né? Kim Jong-un fala sobre a ameaça nuclear da Coreia do Norte após teste de mísseis. Líder norte-coreano alertou que forças nucleares do país estão totalmente preparadas para uma guerra real. Lembrando, nessa semana, a Rússia e a OTAN estão fazendo exercícios militares, mas a escalada de testes de mísseis feitas pela Coreia do Norte nos últimos meses é algo assustador, né? Na segunda-feira, dia 10, a mídia estatal quebrou 6 meses de silêncio sobre a onda de testes deste ano, alegando que eles faziam parte de uma série de procedimentos simulados destinados a demonstrar de prontidão a prontidão de Pyongyang, que é a capital, para disparar ogivas nucleares táticas contra alvos em potencial na Coreia do Sul. 26º teste de míssil deste ano, recorde, né? O que nos coloca diante de mais uma tensão. Já não basta a guerra da Ucrânia, todas as tensões no Sahel, que eu já falei em outras aulas, a crise no Haiti, repetindo aqui, a crise do Iêmen, o Oriente Médio sempre, Afeganistão, sempre com seus conflitos entre xiitas e sunitas, Taiwan, e agora a Coreia do Norte falando para o mundo que está pronto para uma guerra nuclear. O que é importante não é essa fala, é saber que ao longo deste ano nunca se fez tanto teste na Coreia do Norte como em outros anos. Uma notícia triste da Argentina, não é o único país da nossa América Latina que vive uma crise. Um relatório da ONU essa semana disse que o Haiti, metade da sua população passa fome, mas em meio a uma expectativa de 100% de inflação, a Argentina vasculhou lixões para sobreviver. O país deve registrar seu maior aumento de preços desde um período de hiperinflação dos anos 90. É a pior crise, né, desde os anos 90 que a Argentina vem passando.
A Argentina desmontou todo o seu parque industrial. A Argentina, por péssimos governos e por um peronismo maluco, que tem gente... O peronismo tem que é uma espécie de uma facção política argentina. Tem gente de direita, tem gente de esquerda. É um governo, é um povo que está sofrendo muito, aumentando os índices de pobreza assustadores. Quero dizer, no começo do século, a Argentina foi um dos países mais ricos do mundo. Ela desmontou o seu sistema financeiro, está tendo que criar modalidades de dólar, Catar, tal, para poder, porque há uma fuga de dólares, o peso está extremamente desvalorizado, e olha os níveis de pobreza superiores a 36%. Né? A pobreza extrema subiu 8%, 2,6 milhões. Com isso, repito, não há crise econômica somente em Haiti e em Venezuela. No nosso vizinho, a Argentina, um grande parceiro econômico brasileiro, né? Está entre os 5 maiores compradores do Brasil. E toda e qualquer crise na Argentina reverbera aqui. E esta notícia dessa semana só mostra como essa crise está se agravando nesse país que faz parte do Mercosul, junto com o Paraguai e o Uruguai. A gente tem que olhar para dados sociais. Não podemos ficar só com dados econômicos, né? Tanto do Brasil como do mundo. Nem ficar somente com conflitos. E aí, hoje eu estou bastante na América Latina, né? Milhões de venezuelanos não têm acesso a serviços básicos na América Latina. Milhões. 4,3 milhões. O que é serviço básico? Alimentação e emprego. Né? Nunca, né, a diáspora venezuelana para os Estados Unidos explodiu na última década, impulsionada pela pobreza e pela violência. Em 2022, representou cerca de 71% dos mais de 150 mil imigrantes que entraram no Panamá pela perigosa selva de Darién, que faz fronteira com a Colômbia. É o caminho que eles tentam chegar e muitas vezes fazem a pé isso aí. Bom, resultados. Os americanos anunciaram essa semana, está lá em vermelho embaixo, um programa para expulsar esses imigrantes venezuelanos para o México, inclusive por aviões. Tá? Este é um dado produzido pela Acnur da ONU, e eu quero chamar a sua atenção para a crise de refugiados que o mundo vem vivendo. Sírios, afegãos, né? Gente que vive problema aí, e eu vou ter que falar disso em novembro, porque existem eleições nos Estados Unidos e essa chegada maciça de imigrantes tem atingido, bem como a inflação e, né, a popularidade de Biden. É muito provável que ele perca aí o que ele já detém. Ele detém a maioria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de democratas. Todos os analistas dizem que um dos problemas que Biden sofre no desgaste com a sua popularidade é exatamente esta chegada de imigrantes não qualificados, porque, por exemplo, a Alemanha acabou de lançar um Green Card tentando trazer gente qualificada, né? E essas pessoas, infelizmente, acho que eu cheguei a contar que o prefeito de Nova York decretou estado de emergência, aí acho que a aula passada, não sei, ou retrasada, pela chegada de imigrantes nos Estados Unidos. E a pessoa chega, vai para abrigo e, enfim, tudo isso acaba levando à violência, à pobreza, à violência sexual, a todo tipo de, enfim, desastre que a gente imagina, né? Muito bem, o senhor... Opa, puxei o microfone aqui. O senhor Donald Trump está sendo investigado e a comissão aprovou que ele vá depor por conta aí daquela famosa invasão do Capitólio. Aqui eu fiz uma listinha, dá um pause. O que ele está sendo investigado? Porque levou documentos oficiais para a sua casa em Mar-a-Lago, porque superfaturou aí os seus imóveis em Nova York, pela invasão do Capitólio e por ter aí tentado
fraudar as eleições na Geórgia. Então, é legal ter essa listinha, porque se eventualmente, numa prova, perguntarem quais são as acusações contra Trump, você já sabe aí quais são os 4 grandes processos que estão abertos contra ele. Saibamos que Trump pode se candidatar, se não for condenado, aí às eleições dos Estados Unidos. Bom, eu não consigo bater o martelo, mas estamos no processo e é simples, né? O Partido Comunista, que é o único partido chinês, que é o único partido que existe na China, tem lá seus 2.000 representantes, as pessoas não votam para presidente na China, elas votam nos representantes do Partido Comunista. Ele abriu o seu congresso aí do domingo último, né? Hoje é 19, 18, 17, 16, né? Não, 15, e vai até domingo aí a votação para escolha do próximo seu mandante. 99% de chance de Xi Jinping se tornar o líder mais poderoso em décadas lá com um 3º mandato. Ele mudou a Constituição da China, porque a Constituição da China permitia somente 2 mandatos de 5 anos. E agora a Constituição permite que ele possa ser eleito por tempo indeterminado. Xi Jinping, inclusive, depois eu quero que você leia, porque eu peguei essa análise de um analista, e explica como é que ele conseguiu essa enorme popularidade dentro da China, perseguindo a corrupção que havia no Partido Comunista Chinês, colocando no currículo nacional o seu pensamento, né? Mantendo a relação de infraestrutura com mais de 150 países e fazendo a China virar a 2ª maior potência do mundo. E ele, desde Mao Tse-tung, que foi o cara que fez a Revolução Chinesa de 49, nunca ninguém ficou tanto tempo na China. É um cara muito importante para a história contemporânea, e eu sempre gosto de chamar a atenção desses líderes, né? Aliás, aguardando o que vai acontecer com a Inglaterra, que lá também a Liz Truss não anda nada bem, acabou de ser eleita primeira-ministra, mas está vivendo uma crise. Assim que acontecer qualquer coisa, eu aqui trago. Mas eu falei, por exemplo, em outras aulas, e aí eu sempre repito, né? Autoridades abordam temas de 6 meses, 1 ano, até 2 anos, a morte do Gorbachev. Quando se torna um evento histórico, é o que a prova mais gosta. Ontem, greve geral em Paris, confrontos com a polícia, né? Milhares protestam, já tinham protestado no domingo e ontem, terça-feira, greve geral. Há uma greve de salários por conta de 10% da inflação, do aumento da inflação, e há uma briga por combustíveis, porque as refinarias simplesmente estão em greve, então está faltando combustível. A vida do senhor Macron não está nada fácil. Ontem, centenas de milhares de pessoas foram às ruas francesas. Sabemos que há problemas econômicos na Inglaterra, mas a Inglaterra, é bom ressaltar, tem o episódio do Brexit. Sabemos que a Itália elegeu um governo de direita, inclusive a própria vencedora do Nobel de Literatura, Annie Ernaux, que eu já falei, que é super importante aí você guardar o nome de quem recebe o Nobel. Vida ruim na Europa, com o inverno se aproximando e com um aumento muito dramático do preço do gás por conta da guerra da Ucrânia. Sabe que há sanções e a Rússia está cortando o fornecimento de gás e mal se sabe o que pode acontecer por lá. Sabemos também que está chegando o verão aqui e vai começar aquela temporada de desastres ambientais no Brasil, infelizmente também. Mas a França está passando por um pedacinho agora em outubro de 2022, bem delicado. E as provas gostam de perguntar esse tipo de coisa. Vai até o fim comigo. Está acabando. Bom,
Escalada, eu sempre deixo por fim aí a guerra da Ucrânia, e eu já contei nas outras aulas que depois da destruição da ponte que liga a Rússia à Crimeia, a Rússia mudou a escalada da guerra, está atacando todo o território russo, inclusive civis, inclusive a capital Kiev, e agora infraestrutura ucraniana, o que demora para se recuperar. 30% das estações de energia foram atacadas, o que leva as pessoas a ficar no inverno que está chegando sem energia, verdadeiros apagões promovidos como vingança, que Putin mesmo disse. E ele está usando, como você daqui, os chamados drones kamikazes, que são drones que vão até determinado alvo e ali explodem. Existem drones que vão, jogam a sua bomba e retornam, né? E esses drones estão sendo comprados aí principalmente do Irã. Bom, obviamente que o G7 já se reuniu, porque enquanto a guerra estava no leste, né, mesmo com a resolução da ONU condenando, mas agora o recado que o Putin, até trocando o chefe militar das tropas russas, quer dar é que ele pode atacar qualquer parte do território ucraniano. Eu não vislumbro a curto prazo o fim dessa guerra, né? Enfim, se o som ficar um pouco diferente nessa aula, é porque eu acabei de ver agora, esqueci de conectar o microfone, mas tranquilamente dá para gravar porque capta pela câmera e pelo microfone do computador. Vai ficar um pouco diferente, tá? Mas eu não vou me alterar isso agora porque eu cheguei no final e eu não quero consumir muito seu tempo. Então é essa a escalada que a guerra se encontra. Está saindo daquelas regiões típicas de Lugansk, Donetsk, e está atingindo todo o território ucraniano. Pessoal, eu pedi para ficar até o final porque assim, essa semana me procuraram várias pessoas, me lembro da Cláudia, da Beth, que devem estar assistindo a aula aí, toda semana muitas pessoas compram os livrinhos de atualidades. E uma das conversas que eu tive foi bem essa, né? Há um concurso muito, muito quente aí, eu não falo só para São Paulo, óbvio, mas aqui em São Paulo é um concurso que chega a ter mais de 100 mil inscritos, porque o salário é muito bom, é o de oficial de promotoria, e chamam mais de 1000 pessoas, ele chama mais do que o INSS, né? E não dá para estudar atualidades em cima da hora. E aí não dá para esperar o edital sair, é muito assunto. E eu tenho aí os meus livrinhos que são de questões comentadas. Ah, Diogo, você está fazendo jabá do seu material? Não é só um jabá, é um conteúdo que não existe no mercado. A maioria das questões formuladas por meus colegas é sempre de certo ou errado. Aqui não, eu faço com 5 alternativas. O próprio título já fala, né? O azul e o laranja são de 2021, o preto de 2022. E aí, o azul escuro de fevereiro a maio, com temas, né? De fevereiro a maio, o rosa de maio a julho, de janeiro a março, o azul, o rosa de março a maio, o laranja de maio a julho e o último, o livro 7, que é de julho a setembro de 2022. Pelo menos o 6 e o 7, para quem está aí estudando para os concursos que vão acontecer aí agora, na virada do ano, com certeza absoluta, o segundo semestre vai entrar. Então, o 5, 6, o 7, é cravado que assim, tem temas que vão cair na sua prova. É simples, a pessoa manda um Pix, tem o Hotmart, tem um link aí na descrição,
ou ela entra em contato direto comigo, eu faço a R$25, que é a forma mais barata, porque dá um trabalho, eu estou fazendo 8 já. Mas assim, comecei, imagina, terminei em setembro, estou indo já, estamos indo para o final de outubro, e eu estou longe de terminar o 8, porque eu preciso que fatos ocorram, porque eu não vou ficar colocando qualquer besteira aqui na aula. É um material bem legal, tem dado um excelente retorno. Eu não falo isso com a exclusividade de querer me vangloriar, né? Eu falo isso porque eu sei da importância e sei da angústia que é estudar atualidades, porque a gente não sabe o que pode passar pela cabeça do examinador. Esses são os meus endereços, como eu já falei no início. Manda um WhatsApp para mim. Conversa comigo, eu explico se tem alguma dúvida sobre como funcionam os livrinhos, né? Divulga a nossa aula, divulga o nosso trabalho, segue a gente no YouTube, no Instagram, isso é muito importante para essa nova realidade virtual aí. Olha, então, também não posso deixar de chamar sua atenção para acessar o canal e seguir, dar o sininho lá no canal, no meu canal, no canal do Vencendo Concursos, porque com certeza absoluta você vai ver mais de 1000 vídeos gratuitos com excelentes professores sobre os mais diversos cursos municipais, estaduais, e a aula de atualidade serve para todo tipo de concurso. Tá bom, pessoal? Eu estou falando assim porque eu conheço muitos cursos, já dou aula em muitos cursos, eu nunca vi tanto vídeo gratuito de qualidade como no canal do Vencendo Concursos.